Essas são as igrejas eletrônicas. Isso, são as Igrejas. É igual o Emílio. Exato. O Emílio. Que é o milho eletrônico. Igreja de Parede Preta. Brokeback Mountain de Cristo. E Mini Pastor de novo. Pra que você tá querendo fazer eu falar disso, cara? Por que não, cara? Porque essas coisas me deprimem. Eu tô falando sério. Essas coisas me afetam pessoalmente, cara. Eu passo a ficar mal o resto do dia. Vendo de pensar nisso. De pensar o que... como as pessoas ficam alteradas com suas crenças imaginárias. Eu acho que... Como isso... Assim... Tudo bem, isso pra mim que sou ateu, né? Pra quem acredita é diferente, mas como eu sou ateu, eu acho que assim, uma perda de força criativa e de coisas que poderiam estar acontecendo, e a galera, bom, sei lá. Eu acho que me pega em outro aspecto. Eu acho que não me pega no aspecto do indivíduo que tem uma crença. O que me pega nesses exemplos que a gente vai trazer hoje... É o grupo. O grupo que se aproveita da crença do outro. Ah, sim. Eu acho que essa é a parte que pra mim é muito tóxica de você ter uma crença nesse sentido. Não, porque assim, todo mundo que faz estudo disso, 100% das pessoas, dizem que o mais importante não é o que a pessoa acredita, o mais importante é o sentimento de comunidade. Sim, sem dúvida. Sentimento de comunidade que você pode ter com qualquer coisa, né? O problema é o que esse conjunto de crenças gera. E o conjunto de crenças gera coisas que não são legais para quem tá fora da comunidade, muitas vezes. Então, esse é um tipo de coisa que me incomoda. E aquilo, né? Sei lá. É muito fluxo de dinheiro, né? Então, é uma coisa muito assustadora. Uma coisa que né? eu ia começar a te contar, que você não sabe direito ainda, é a história do tal dos legendários. Já ouviu falar? Era o programa do Marcos Mion. Exato, que tinha a mesma cor, inclusive. É impressionante. Porque o Legendários que eu vou te contar hoje também é laranja. Então copiaram o Marcos Mion. Como é que chama? É do Amoedo. É o Partido Novo. É o Partido Novo, exatamente. Era o Partido Novo. Então, Legendários é um movimento surgido em 2015 dentro de uma comunidade cristã, não católica, então era uma das pentecostais da vida, na Guatemala. Então, em 2015, um dos pastores dessa igreja, ele resolveu criar um evento que era um evento voltado para homens. A gente vai discutir esse especificamente, porque esse que meio que está na modinha do Brasil hoje, mas também tem coisas parecidas para mulheres, tá? Então, a primeira coisa é que, assim, é exclusivo para homens. E qual que era a ideia dele? A ideia dele era uma ideia que não é nova, é um retiro espiritual. Curioso isso tá na Guatemala. Eu fico pensando nisso, porque a Guatemala passou por aquele lance nos anos 80 que foi parecido com a gente, nos anos 70, 80, né? Dos Estados Unidos interferiu no presidente lá para dar um golpe e colocar um cara de direita e que ia continuar favorecendo as empresas americanas que trabalhavam lá, né? E desde então, acho que a Guatemala continuou nesse rumo. Sim. Então, não duvidaria que esse tipo de coisa seja, na verdade, consequências. Sim. E só pra pegar esse gancho que o Pirula falou, se você que tá aí falando assim, os Estados Unidos influenciou, na Guatemala influenciou no Brasil, quem diz isso são os americanos, tá? Os dados da CIA, os documentos que foram liberados, eles mostram claramente a influência do governo americano no golpe de 64 no Brasil e em outros lugares. Tem o nome das pessoas, Exato. O nome de quem era o agente dos Estados Unidos, com quem ele falava nos países que eles estavam lá tentando alterar o regime. Você tem os nomes das pessoas, tem as datas, tem tudo, tem os documentos. Nada disso é teoria da conspiração. Tem os documentos lá. Já foi. Mas não é mais. Isso, não é mais. Antes da liberação dos documentos da Operação Condor lá, o pessoal dizia que era meio que a esquerda falando que foi os Estados Unidos, não sei o quê. De fato, tinha pouca evidência. Aí os caras liberam as evidências e a gente tem certeza disso. Mas voltando a Guatemala 2015, então o que esse cara faz... Já tem 10 anos já. Já tem 10 anos. Ele não inventa a roda. Então, retiros espirituais, sempre aquele momento em que você vai se dedicar a Deus e tudo mais, isso não é uma novidade. Inclusive, parte das romarias
orgias, que acontecia na Europa lá na Idade Média, dos caras saírem da Itália e ir para Israel, fazia parte de um movimento que é esse de você parar a sua vida para se dedicar a compreender Cristo. E outra, não precisa ser cristão. Não precisa Retiro espiritual, budista faz direto, muçulmano faz também, dúvida, não é uma exclusiva. Hindu trouxe a ideia do retiro espiritual para as pessoas aqui. O pessoal ia para a Índia e voltava para o Brasil falando, faremos um retiro espiritual. Então não é uma invenção nem do cristianismo, acontece em outros lugares. Mas essa específica, ela tem uma característica. Em primeiro lugar, que ela é só para homens. Em segundo lugar, que é para a construção do que é ser homem. Então, também tem esse outro aspecto, que é uma mistura de religião com um comportamento meio militarizado, em que você vai fazer um acampamento com seus brother, o famoso Brokeback Mountain de Cristo. Por que Brokeback Mountain, inclusive? Porque tem esse negócio de subir a montanha. Nossa, eu achei que você ia falar de subir um no outro. E eu, tem o quê? Eu sei lá o que acontece. Tem esse negócio de subir um no outro. Eu vou te dizer, inclusive... Nossa, isso é parte, é parte do processo de aprender o que é ser homem. E aí eu vou... Não grita! Não grita! Não grita! Não grita, macho. Eu lembro do... Não vai gritar. Cacete e Planeta. Sou macho até debaixo de outro macho. Não, mas isso que é uma coisa interessante, porque eles têm nesse movimento uma questão de segredo. Bom, então tá. A interpretação, eu posso dar a interpretação que eu quiser. Exato, O que acontece na montanha, fica na montanha. É tipo Vegas, tá ligado? Então a ideia é que você tem que... E aí tem essa história de conquista da montanha. Então tem aquela questão do sofrimento. Então é uma mistura de exercício físico com crença, com reza, com música, com fazer cocô no mato, com acampar, com... Cara, eu achei estranho uma coisa. Aprender a ser homem. E aí tem esse lado do aprender a ser homem. Quando você aprendeu a ser homem? Então, é que aí entra na questão do que esses caras estão definindo como homem, com essa questão dessa masculinidade que está sendo construída. Mas entendeu? Eles não tinham? Não, eles tinham, só que era uma masculinidade que até certo ponto acho que tá meio errada. Porque é uma ideia de aprender a ser homem mesmo. Eles têm um slogan que é: a gente vai te transformar no herói da sua família. Tipo... E aí, você já devia ser. Então, você já tinha que saber. Mas esse é o ponto que tá pegando. Esse é o ponto que tá pegando muito forte. Porque o que começou a aparecer nas redes sociais? Mulheres falando coisas que podem ser resumidas da seguinte maneira: seu marido é um lixo, manda ele pro Legendários que ele volta a gente. Então tem muitos casos... É porque ele aprende a lavar a louça. Não, ele aprende a limpar a bunda no mato. O próprio banheiro. Não, porque ele tá no meio do mato. Não aprende a limpar uma privada. Mas o que tem acontecido muito, e tem um monte de influencer famosa que acontece isso, é que o cara atrai a mulher, e aí pra ela aceitar ele de volta, ele tem que ir pro Legendários pra aprender a ser gente. Não, é sério. Mas também tem umas mulheres que pra puta que pariu, né? Aí divide a culpa. É sério. Não é o cara só que é o imbecil. Não. E aí o que é mais interessante é: você foi um escroto a vida inteira. E aí, em 4 dias... Não, você hipotético. Tá. O eu lírico. O eu lírico. Você foi um escroto por 4 dias. Não, e aí, você foi escroto a vida inteira. E aí, depois de 4 dias no meio do mato, se ferrando, com alguém gritando sobre Cristo na sua orelha, e você acampando no meio do mato, você vai voltar um ser humano mudado. Só 4 dias. Só 4 dias. Nossa. Em 4 dias vai resolver. Se o cara ficasse 4 meses... Aí talvez eu realmente desse valor pra isso. Não, e tem umas coisas... Chegasse e falasse assim, mano... Tá. Os meus campos duravam 15 dias. Cara, em 15 dias você aprende muita coisa. 4 dias. E eu vou ser muito sincero, o que você aprende é justamente o contrário do que... Né? E eu não vou falar do que as mulheres, porque tinha mulher no campo que aprendiam as mesmas coisas que a gente. Então, tipo, essa divisão entre sexos, gêneros, tal, pra mim... Não existia, porque no campo tá todo mundo ferrado. Agora, o que se aprende é a desconviver em sociedade. Exato. Porque você aprende a achar que banhos talvez não sejam tão primordiais. Tão obrigatórios. Exato. Assim. Você aprende a conviver com a sujeira muito mais. Não tá tão sujo assim. Lavar a mão antes de comer. Tipo, cara, tá aí. Vai bater a mão na calça, tá bom já, né? Tipo, você aprende certas coisas que depois você tem que reaprender quando você sai do mato. E tem um monte de coisa que eu acho interessante. Ainda antes da gente falar da questão financeira e religiosa da bagaça. Um monte de coisa que eu acho interessante, que assim,
4 dias o cara vai resolver o problema dele como homem, dentro do que eles acham que é ser homem. Falar com a esposa, ninguém quer. Fazer terapia pra tentar realmente melhorar, ninguém quer. Posso ser muito sincero? Esse tipo de pessoa que está nesse tipo de visão não devia estar casado. Então, não devia estar casado. E não é que não devia estar casado entre si. Deveriam manter-se solteiros por um tempo, porque não estão prontos para um relacionamento. Acabou. Mas tem uma coisa que eu acho que assim, eu falei um pouco disso já, e teve uma galera que me mandou e falou assim: não é todo mundo que é assim. Não, e eu acredito mesmo. Eu acredito que não é todo mundo que vai nesse negócio que seja um mau marido, ou que seja um mau pai. Por quê? Porque você tá falando de... E aí a gente entra no outro aspecto, que é o aspecto religioso do rolê. Então, partir do princípio de que todo mundo vai num negócio desse, ele é um escroto, é partir do princípio de que todo mundo que frequenta uma igreja, um culto ou qualquer coisa é um escroto. Isso não é verdade. A maioria das pessoas são boas pessoas, são pessoas normais. Não são melhores ou piores do que a média da sociedade. Exato. Mas o que a gente vê acontecendo é muito esse negócio dessa construção dessa masculinidade tóxica de, não, eu preciso ir lá pra aprender a ser um bom marido, porque eu nunca fui. Mas só tem homem, como é que o cara vai aprender a ser bom marido? Tá, hoje, quem vão ser as esposas? Divide na metade, Como eu disse... Metade vão ser as esposas, metade os maridos. Agora vamos treinar. Mas eu acho que cai muito nisso, assim, eu vou te treinar militarmente com religião pra você entender o que é ser um bom marido, um bom Ou seja, homem, ele vai voltar pior do que foi. Mas com quase toda certeza a mulher não quer um soldado em casa. Exato, esse é o ponto. A menos que ela case com um militar. Exato. E eu duvido que o soldado que é soldado na coisa seja um soldado em casa. E aí você vê os organizadores do Brasil falando, o cara fala assim, o problema das famílias hoje, tem vídeo, tá, gente? Do cara falando isso. A gente não vai colocar aqui, porque a gente sabe que essas coisas dão merda, tá? Tem vídeo do cara falando assim, o problema das famílias brasileiras hoje é que mulher forte gera homem fraco. Aí você fica falando assim, mano, do que você tá falando? Você quer dizer que uma mulher que participa, que trabalha, e é isso que o cara quer dizer. A mulher que trabalha, a mulher que não aceita mais as coisas de cabeça baixa, a mulher que resolve ter uma vida, ela gera um marido fraco e isso gera um problema na família. Então, não chama marido fraco, chama marido folgado. Que é diferente. Marido folgado que fica deitado no sofá e não faz porra nenhuma. Agora, é aquilo que eu tô falando. Nesse campo aí que os caras fazem, nessas férias. Nesse acampamento de amiguinhos. Nesse acampamento de 4 dias. O cara vai voltar sabendo dividir o serviço de casa, aprendendo a manter a casa limpa, aprendendo a esposa, aprendendo a não sei o quê e deixando de chifrar. O cara vai fazer essas coisas? Cara, porque é isso que tá faltando. É isso então, esse é o problema. O grande ponto é o seguinte, a galera leva tudo isso daí pro ponto de vista moral. E do ponto de vista de, sei lá, de sociedade. Não, mas é porque hoje as mulheres estão muito ganhando consciência de si. Estão fazendo muita coisa, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, e isso daí é muito claro. Se você for voltar para a idade dos nossos pais, o normal, o comum, era a mulher ficar dentro de casa, cuidando de casa, e o marido sair para trabalhar. E isso, para nós dois que somos classe média. Isso. Pra quem é classe pobre... A mãe sempre trabalhou. Da onde vinha a sua faxineira? É lógico. Entendeu? A sua faxineira não era dona de casa. E ela era casada com filhos. Exatamente, né? Isso quando o marido não abandonava. Exato, quando não era só a mãe. O que acontece é o seguinte, quem tem pouco dinheiro... Não tem a opção da mulher ficar em casa sendo dona de casa. Tem que trabalhar e acabou. O que aconteceu na sociedade atual é que a classe média se viu obrigada a fazer o mesmo do que a classe pobre fazia, o que era só exclusividade da classe pobre nos anos 60, 70. Hoje é uma exclusividade, hoje não é exclusividade mais, hoje a classe média faz também. Então... é mais do que uma questão moral, do que uma questão familiar. Cara, é muito difícil só um salário segurar a barra dentro de uma casa. Perfeito. Então você precisa colocar as duas pessoas para trabalhar. Beleza, isso gera um problema. Quando, por exemplo, a gente via, né, eu via na minha escola, né, os meus colegas cujos 2 pais trabalhavam, a criança fica mais sozinha. Eram largados. Claro. Então, eles eram mais indisciplinados, eles não estudavam, tiravam nota baixa, arrumavam briga na escola. Então, eram, em linhas gerais, os piores dos alunos.
né? Então eu, né, a minha mãe fez a escolha de ficar em casa, né, e muito das dificuldades que a gente passou, entre outras coisas, foi porque minha mãe Sim. não quis trabalhar, até porque também depois você fica desatualizado, tal, não sei o quê, pro coisa, quem que ia empregar minha mãe também, mas de qualquer maneira foi uma escolha, né, e isso gerou um certo ônus pro meu pai, Sim. porque ele teve que trabalhar mais, né, porque ele não tinha, né, a ajuda que tinha em casa da minha mãe era não ter que Que pagar a sua ninguém. mãe trabalhava, mas Exato. ela trabalhava em casa. Sua mãe não ter que- trabalhava fora, mas ela não ganhava ela não dinheiro, ganhava ela evitava de gastar. Isso, exatamente. mas ela trabalhava todos Muito. muito, trabalhava pra cacete. Muito. Fisicamente Sabe? falando, mais que meu falando pai. mais que seu pai, com certeza. Exato. Mas não ganhava salário, né? Isso. Tipo, era o contrário. Ela economizava pro meu pai não ter que gastar com serviço doméstico. Então, mas eu via a diferença entre eu e os meus colegas que a mãe ficava em casa, ou nos raríssimos casos Em que o pai ficava em casa, e a mãe trabalhava. né, eu via que eles eram diferentes daqueles que os dois trabalhavam. Só que agora, com o tempo, a coisa foi ficando muito pior. Né? Hoje, eu não consigo ver... Uma família Não, que... eu vejo poucas. Não é Sim. que eu não consigo ver. Eu vejo poucas famílias que o cara ou a mina tem um salário muito bom, Aham. e a outra pessoa Ficar em pode se casa. dar o luxo de ficar em casa, né, sem precisar trabalhar fora. Tudo bem, eu vou descontar home office, porque home office também é trabalho, mas assim, você pelo menos está fisicamente presente. Se der alguma merda, você levanta e vai ver, né? Mas tô falando assim, eu vejo mais isso como uma consequência da questão econômica do que uma consequência, sabe, tipo, a questão da liberação feminina começou lá na década de 30, depois foi indo e tal, não sei o quê. Isso foi, obviamente, uma mudança que causou um impacto na sociedade, que o que eu vi com relação a isso nos homens era que as expectativas que eram criadas para o sexo masculino não tinham mais razão de ser. Sim. Porque chegava e falava assim, quando o homem percebeu que ele não serve pra nada. Nada, essa é a questão. Pra nada. É. Ele disse assim, eu não tenho função. Quer dizer, eu tenho a função, assim, de ajudar. Mas se eu não existir, não faz diferença. Tipo, o contrário não. Os filhos, a coisa assim, acaba ficando sempre na mão da mulher. Mas eu entendo o seu ponto, só que eu acho que isso só acontece porque a gente se coloca Lógico. num papel muito simplista. Não, exato, mas eu tô falando de expectativas que a Isso, sociedade sim. punha. A sociedade punha expectativas De que eu do ia homem ser o provedor e que isso era Isso. suficiente, mas que nem hoje isso, não, exato, nem que isso hoje, precisa que ser hoje não mais. precisa, né? Então, gerou o que eu costumo ver? Gerou um bando de homem que não tem obrigações. Chega e fala Isso. assim, eu não preciso mais gerar a casa, então pra que eu vou fazer essas coisas? Então eu não vou fazer mais nada, entendeu? Então, Então por isso que eu tô falando, é homem folgado. Não, é homem folgado. E justamente esse é o problema, porque o cara não vai desaprender a ser folgado em 4 dias fazendo Não. essa porra desse negócio. Não, e outra, o que caralhos é feito nesse negócio? Não sei, porque é uma experiência pessoal de cada um porque que pra vai você- subir a porra Pra da você montanha. deixar de ser... Olha, eu só acredito nas coisas com paper. Eu quero um paper que avalie o comportamento desses caras antes E e depois. depois, com N amostral mais que 100. E eu quero ver o que... Ó, a entrevista com todas as mulheres antes 5 anos depois, pra e ver, depois porque 5 anos. feito a Tem que longo ser prazo. curto, médio e longo Lógico, prazo. pô. E ver o que aconteceu. Não, e aí Eu tem quero- uma eu quero coisa, saber isso. E complementando o que você falou, e tem uma coisa que acho que é um dos problemas desse lugar, e aí quando você vê a entrevista do cara, que a frase do cara é a seguinte: mulheres fortes geram homens fracos. Cara, você tá colocando a culpa no outro por você ser um escroto. Eu tô culpando a outra pessoa do relacionamento pelo fato de eu ser um escroto com aquela pessoa. Então, mas se eles acreditassem nisso, Cara- eles mandavam a mulher pro retiro, não eles. Não eles. Porque se o problema é dela, ela que precisa mudar, Cara, e não eu. Aí agora vamos usar outros aspectos. O primeiro é que eles falam que, apesar de ser um movimento cristão, não é de uma determinada religião. É porque pra esse pessoal só existe cristianismo. Isso. Então, você ser batista e o outro ser pentecostal... É tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Tipo assim, sim. se eu sou batista e você é pentecostal, é praticamente como se nós fôssemos de religiões completamente diferentes, entendeu? Eles não têm uma visão extracultural, assim, Sim. tipo, fora do cristianismo. Mas sempre começa numa igreja e termina numa igreja. Lógico. O evento. Sempre. E aí eu vou te fazer uma pergunta. É organizado pela igreja, Pirula? É um evento de graça? Claro que não. É claro que não. E aí tem uma coisa que é muito importante. É barato?
Claro Também que não. Então começa com R$1.500 por 4 dias. O evento mais Nossa, simples... eu já tava achando que ia não, ser muito calma. mais caro. Não, não, mas esse é raro. Esse é o evento mais simples pra solteiro em Curitiba. Eles escolhem o pra mato solteiro? lá. Esse é pra solteiros. Esse não é nem pra casados. Cara, você paga 1.500 pra ir pro meio do mato com... Um bando de solteiro pra... É isso. Solteiro e principalmente aqueles que nunca tiveram um relacionamento. Pra você aprender a ser hominho. Ó, R$1.500. você vai aprender a ser hominho, não vai levar nenhuma mulher. A gente não tá fazendo afirmação nenhuma, nem acusação nenhuma, nem eu nada. vou te falar uma coisa. Os meus amigos que já fizeram esse tipo de coisa não eram héteros. Então, não, a gente não tá fazendo acusação nenhuma. Eu estou dizendo assim... Você tá falando dos seus amigos. Os meus amigos, Não meus falando amigos. que nada acontece. Aí, assim, a média, pelo que falaram, é de 4, 5 mil reais pra um evento de 4 dias. Tá. Mas é claro que tem o VIP Premium Master Plus, que é no Pantanal. Enquanto Adivinha quanto custa, Pirulinha? Chuta um preço. sei lá, tudo no Pantanal é caro, né? Mas chuta um preço. Tudo. Ó, você Eu falei, o mais baratinho é 1.500, a média é 4, 5 mil. Se uma excursão pra ver onça no Pantanal, pra levar gringo, é $2.000. Tá, $2.000, 16 mil reais. Então, eu estou presumindo... 16 não. Não, 16 não, dá 12 mil reais. 12 mil reais, desculpe. Eu estou presumindo que deva ser algo nesse nível. 12 mil. É. 15 mil pra ser caro. 15 mil. 81 mil reais. Eu vou embora. Não, volta aqui que eu tenho uma propaganda pra fazer. Não foge, não. E tem gente que fala que pro Egito com a gente é caro. 4 dias no Pantanal. Você leva a sua barraca. Ah, eles não entram com porra Não, nenhuma. você leva a sua comida. Você paga a passagem, não. Só falta isso. É. 81 mil reais. Cara, mas eu vou ser muito sincero. E sold out, tá? Eu vou ser muito sincero. Não é que não vende, acabou. Tá? Quem Vendeu tem tudo. 80 mil reais pra isso e gasta nisso, merece se fuder. Merece se fuder. Merece. Então, assim, ó. Merece ser enrabado pela onça. Não, sabe o que eu acho? É assim, ó, vamos aprender a ser homem. Tá bom, você vai. Primeira lição. Tipo assim, ó. Para de ser não trouxa. seja trouxa. Você acabou de demonstrar que é. Calma, não fique com raiva. Saindo daqui, você vai aprender, ó. Agora a gente vai te ensinar a segunda aula. Cara, 81 mil reais. Então é aquela velha história. Todo dia sai um esperto e um otário de casa. Você tem que torcer pra não ser o otário, porque 81 mil reais, você vendeu tudo. E tem um outro que também custa mais de 80 mil reais no Rio de Janeiro. E aí a gente... Sabe o que é isso? É. Isso é culpa do Lula. Por que do Lula? Isso é culpa do Lula. O que o Lula fez? O Lula tirou uma galera, gerou uma classe média violenta aqui no Brasil, que se acha mais se acha do que as rico, coisas, é se isso, acha rico, é isso. entendeu? Tem isso, ele melhorou as condições do país lá em 2000 e pouco, e aí agora, essa galera toda aí que na época era criança e agora tá adulta, tá ganhando bem, tá se dando bem e não sabe nem aonde gastar a porra do dinheiro. Cara. Sabe nem onde gastar a porra do dinheiro. Puta, cara, isso me deixa revoltado, porque isso junta com outro tema, que é a igreja de parede preta, porque isso cai numa ideia de gourmetização da fé. Não, só uma coisa, antes de você terminar de falar. Volta aos 80. Volta pro coisa. Será que isso não é algo realmente organizado pelas esposas? Que elas querem ficar 4 dias livre do marido? Pode ser. É uma possibilidade. O que as esposas estão fazendo? Eu esqueci de falar outras coisas. O que as esposas estão fazendo nesses 4 dias, que enquanto os maridos estão lá... Ah, meu marido tá lá gritando no meio do mato lá. Deixa, 4 dias, não tem problema, Cara, não. Não, e o pior, pode ser. E não tem celular, provavelmente. Não. Ah, então, tipo, isolado. maravilha. Ainda Cara, mais que é segredo, pra ninguém pode ver. esposa, maravilha. Falei assim, ó, meu marido foi pra 4 dias no meio do mato, sem celular, pra ficar gritando. Cara, mano, 4 dias de alegria na casa delas. E aí, assim, ó, o cara fica 4 dias fora. E ele volta. Então, ele foi, vamos lá, ele foi na quarta. Aí ele ficou quinta, sexta, sábado e domingo fora. 4 dias, certo? Aí ele volta domingo à noite. É uma choradeira. É um, meu Deus do céu, meu marido voltou. Parece que o cara foi pra guerra. Ele ficou 4 dias fora, velho. Então não é assim, ver esse momento catártico de todo mundo gritando e todo mundo
tendo que chorar e, meu Deus do céu, voltou transformado. Ué, mas homem não chora, não tem essas mas ele, coisas? não sei. Aí eu não sei o que aconteceu na montanha. Lembra então, disso. Homem, lembra homem não pode que é chorar, segredo. Então, eles vão fazer. A gente vai fazer de tudo pra você chorar. Você não vai chorar. Você não vai chorar. Olha, talvez doa. E aí, Mas- cara, e aí vira essa maluquice. E aí você ganha um boné com um número, porque nem nome você tem. Você ganha um número Nossa, é round do six. evento. E aí você ganha o número do evento porque Jesus é o legendário número 1. Então Jesus é o 001. É sério. Esse é o nível. Olha, tá ligado? olha, Não dá, cara. Jesus se revirando, Exato. né? Não dá pra falar que tá se revirando na Não- cova, porque não tá mais lá. Não tá na cova, Mas mas... tá lá no céu falando que porra é essa, cara? Nossa E Senhora. aí junta, pra mim, junta com... Sabe qual é o problema? Passou tempo demais. Passou tempo demais. Passou tempo demais. Tem aquela hipótese, né? Os caras podiam criar outra religião Que já, porque essa daí já caducou. A gente já tá vivendo o purgatório, na verdade, né? É, Já acabou, Jesus já voltou lá no meio da Idade Média. Não, o mundo acabou em 2012. Acabou em 2012. Já dizia o Cauê. Já foi. O mundo acabou em 2012 e nós estamos vivendo no inferno. Já foi. Isso, pra mim, junta com a Igreja da Parede Preta, que é a gourmetização da fé. Porque você teve um momento das igrejas pentecostais crescendo muito no Brasil, mas era um modelo de igreja pobre. Então era uma igreja muito voltada para uma população que tinha menos grana. Então se a gente for pegar os grandes pastores, eles faziam uma igreja que era para o povão. Então igrejas muito grandes, você vai ver aqui em São Paulo, igrejas gigantescas de cultos para 1.000 pessoas, aquele negócio bizarro de gente no meio. E eu acho que, voltando ao que você falou da classe média, a classe média não pertence a esse ambiente. Esse ambiente, ele é... Não pertence entre aspas, tá? Ele é simples demais, ele não é exclusivo o suficiente. Sim, tá faz ligado? todo sentido. O protestantismo no Brasil sempre foi um minoritário. Aham. E o protestantismo, ele inclusive é uma coisa interessante, porque nos anos 60, 50... os protestantes no Brasil, eles eram apoiadores de causas progressistas, Sim. de Estado laico, desse tipo de coisa. Porque eles eram protestantes históricos e no Brasil sempre sofreram muito preconceito, não um pouco. Porque o Brasil, durante a época do Império e o começo da República, ele era um país oficialmente católico. Oficialmente católico, não era um país laico, era um país católico, a Igreja Católica tinha primazia. Então, as pessoas de outras religiões, então, de matriz africana não eram permitidos fazer organizações. Né? Outras religiões eram muito minoritárias, budismo veio com a imigração japonesa, mas também é outra pegada. Agora, os protestantes sempre existiram no Brasil e eram sempre uma minoria, e eram protestantes históricos. Então, eram os presbiterianos que fundaram Mackenzie, você tinha os adventistas também, tinha os batistas, sabe? Você tinha os luteranos, né? Você tem também a Universidade Luterana lá em Santa Catarina. Então, quer dizer, você vê esse pessoal apoiava a diversidade em vários aspectos porque eles eram parte de uma minoria. E eles sabiam o que era, né, ser oprimidos, no caso, pelo catolicismo, né? E para as pessoas, em geral, que eram católicas, né, era uma coisa tipo, são protestantes, tal, não sei o quê. Tinha os judeus também, acabei esquecendo, né, que também vieram para o Brasil com uma quantidade bem grande. Então, agora, a vinda das igrejas pentecostais, que são os televangelistas lá dos Estados Unidos, que vieram direto para cá. O pentecostalismo é um fenômeno essencialmente americano. Ele veio para cá, né, na figura do Edir Macedo, ele foi essencialmente o pioneiro. E, tipo, isso acabou pegando, né, pessoas que viviam em lugares onde não havia presença da Igreja Católica. Isso é uma coisa muito louca, que pega o quê? Pega o período final ali do êxodo rural. Que vieram, sei lá, milhões de pessoas dos estados mais pobres do Brasil para trabalhar nos estados do Sudeste, para fábrica, para sabe, confecções, para uma série de coisas. E foram construindo os bairros periféricos, né? Ou no caso do Rio, os morros, mas enfim, também os bairros periféricos, né? Também foram construindo tudo isso. E era um bairro sem infraestrutura. E aí é uma coisa que eu tinha conversado com o Reinaldo também. Eram lugares que não tinham paróquia. Você não tinha uma paróquia lá. Você não tinha uma igreja construída na maioria desses lugares aí. Em alguns você tinha. Você vê, tipo, sabe, que era o bairrozinho, assim, o centrinho com a pracinha do bairro, tal, não sei o quê. Não, você não tinha uma paróquia. Então, se quem fosse católico, tinha que ir no outro bairro para poder ir na igreja. Não tinha igreja no bairro dele.
E para você construir uma igreja católica, é uma burocracia. Não é qualquer um, simplesmente você vai, sobe um prédio, tem que ser um prédio específico. E não é né? qualquer um que faz o culto Não, também, não né? A é qualquer formação do padre também é um problema, né? O padre tem que ser coroinha, depois diácono, depois não sei o que, depois não sei o que lá, para depois virar padre. Então, tem toda uma questão de ordenação, ele tem que fazer não sei quantos anos de filosofia, de teologia, depois filosofia, depois não sei o que. Então, quer dizer, há todo um estudo por trás dos padres para eles poderem exercer o sacerdócio. E aí, demora demais. Demora demais para você ter um padre. E construir uma igreja católica é uma coisa que requer a autorização da CNBB, depois não sei o que, não sei o que, 4. Não é uma coisa simples, né? Cara, igreja E para você fazer isso com uma igreja presbiteriana, uma igreja adventista, uma igreja coisa que também não é tão simples. Burocracia. Também não é tão simples. Tudo bem, qualquer um pode ser ordenado pastor, mas não é uma coisa tão simples. Agora, no caso das igrejas pentecostais e neopentecostais, não estou dizendo que o pastor não tem que estudar. Ele precisa realmente fazer um curso, alguma coisa assim. Mas meio que é absurdamente mais simples. Não, a igreja pode ser o estacionamento. A Juvi falou que na casa dela, tinha na garagem da casa dela uma semente, sei lá como ela falou, que é meio que um test drive para ver se vai ter fiel o suficiente para abrir uma igreja, para abrir um lugar para fazer os cultos. Então, é por isso que pegou a classe pobre. Isso. Só que aí, né, houve a melhora econômica. Uma parte dessa classe pobre virou classe média. Isso. Virou classe média. E a classe média que talvez frequentasse outras religiões também olhou para essa religião. Exatamente. Começou a crescer. Isso. E aí você tem a gourmetização. Aí você produz uma igreja que ela é uma igreja de experiência. É VIP. Inclusive tem área VIP. Inclusive, ou seja, é o VIP do VIP. É o VIP do VIP. Inclusive tem uma pessoa lá dentro para cuidar da roupa da equipe que vai receber as pessoas. Inclusive tem água flavorizada na igreja. Quero água flavorizada aqui. Eu também tô. Cleiton. Água flavorizada. Cleiton, quero uma jarra com hortelã, limão siciliano e gelo. Por favor. Com a minha aguinha aqui. Senão eu não trabalho mais. Não vou mais trabalhar. Não trabalho mais. A água tem que estar filtrada, tá? Na verdade, você pode pegar uma Perrier. Por favor. Uma Perrier. Por favor. Com gás. Com gás. Favor. Por favor. Eu não vou ouvir mais nos 3 elementos se não tiver isso. Eu espero que vocês estejam ouvindo aí, tá? E eu exijo isso também pro canal Musicalha, tá? Por favor. Aí a gente... Por favor, vamos ser justos com Vamos ser justos, exato, também. Vamos lá, a gente é cristão aqui, a gente quer dividir a água Perrier flavorizada. Não, a gente é menor numas, porque a plaquinha de 100 mil dele é maior que a nossa. Isso é muito injusto. A plaquinha de 100 mil dele é maior que a nossa. Muito injusto. Mas eu falei maior em tamanho, eu sou mais largo. Entendi, tá. Em biomassa. Em biomassa eu sou muito maior que o Juscelino. Se juntar nós 4. Mas o ponto é esse, cara. Então você tem a gourmetização do evento religioso. Então tem pessoas para receber, para te oferecer uma experiência em Cristo. As coisas têm nome em inglês. Então o cara, ele não é ele é reception, não recepcionista. E aí tem a loja de meio... Cara, vai ver os vídeos. Porque o inglês é nesse nível. Que os nomes, os caras inventam os nomes parking, não é estacionamento, é sério. Eu não tô brincando. Porque você tem que ser bem recebido. E aí... Agora, no hotel dessa igreja não tem os quartos, tem os quarters. Tem os quarters, os quarters. E aí a igreja... E por que igreja de parede preta? Porque eu não sei por que caralhas todas são pretas. E aí tem uns telões LED, tem espetáculo. E é uma puta de uma pataquada pra tirar mais dinheiro das pessoas. Agora, me fala uma coisa. Isso tem uma cara tão brasileira, de que se alguma coisa existe, eu quero ser especial. Eu quero ser mais do que aquilo. É isso. Isso é muito brasileiro. Eu queria saber como que é isso nos Estados Unidos. Também não sei. Eu queria saber como que é isso na Europa. E eu queria saber se o Islã tem algo parecido. Eu realmente queria saber. Não tem ideia. Porque esse tipo de coisa... É assim, eu não li o Max Weber lá pra saber o negócio lá do protestantismo e o capitalismo lá, que eu não li, então eu não vou ficar fazendo essas coisas. Ilações, sei lá, falar o que eu não entendo. Mas uma coisa que eu lembro que fez a reforma protestante, né, e que romper, né, com o catolicismo, tinha também esse lance de que o católico, ele tinha muito essa questão de você não poder ficar rico. Isso, né? tinha. Então, obviamente, quem era rico tinha que beijar a mão, né? Porque já era rico.
E era muito mais fácil fazer isso numa sociedade que ainda não era capitalista, né? E uma parte do que aconteceu, tanto com a Reforma Protestante quanto depois com a Revolução Francesa, foi o empoderamento da burguesia. Sim. De deixar a burguesia mais forte, mais rica, né? E aí, portanto, fazer aquela ideia da mobilidade social. Tipo, falar assim, ó, agora você não precisa mais de um título de nobreza que é hereditário pra você ser rico. Você consegue, né, ser rico. Agora você consegue ser rico, é só você virar um burguês. Ah, tá bom, então vamos lá, né? Então, quer dizer, você passou a ter, digamos, a possibilidade, né? O que antes era impossível, literalmente impossível, passou a ser possível. É 0,1%, mas antes era 0, agora é 0,1. Tipo, então é aquela coisa. E muito se justifica, por exemplo, do tamanho dos Estados Unidos por ter essa base religiosa em que ter dinheiro não é uma vergonha como é no catolicismo. E tá atrelado aos pais fundadores. Sem dúvida. O que os pais fundadores fizeram eram essencialmente peregrinos religiosos. Religiosos. O Destino Manifesto dos Estados Unidos veio dos crentes que foram para lá para fundar os Estados Unidos. Então os Estados Unidos é um país fundado dessa maneira e é por isso que ele é tão diferente da Inglaterra em vários aspectos. E a Inglaterra é uma teocracia, né? Porque assim, o pessoal não gosta de ouvir esse tipo de coisa, mas é uma teocracia. Porque uma vez que o rei é o sumo pontífice da igreja anglicana... É isso, é uma teocracia. É isso, é que na prática não funciona assim. Mas... É que ele perdeu o poder para não cortarem a cabeça dele. Ele aceitou perder o poder. Não é o Irã. Exato. Não é mas é uma teocracia de qualquer jeito. Mas no papel é uma teocracia, entendeu? Mas eu nunca vi, mas eu também não pesquisei a fundo esses fenômenos fora. Mas eu pensei num nome aqui. Então, se os caras subirem na montanha é o Brokeback Mountain de Cristo, a igreja de Parede Preta é a paleteria mexicana de Cristo. Porque você tem essa gourmetização para você gerar essa... Olha que bizarro. Agora não é mais paleta mexicana. Como é que é? O gelato italiano. O gelato italiano de Cristo, ou qualquer coisa. Eu não sei o que tá gourmet agora. Agora qual que é a modinha gourmet? Eu também não sei. A cafeteria gourmet de Cristo. Mas é a gourmetização da religião para você ter essa percepção de exclusividade, como você estava dizendo antes. Então eu vou para um lugar que eu sou tratado de uma maneira especial, porque não é sobre Cristo, é sobre você, é sobre o jeito com que você está sendo tratado, é sobre a água favorizada, é sobre, eu estou no VIP do VIP. Não, e eu vou ser muito sincero, Você tem como apontar o dedo na cara dessas pessoas? Mas em que sentido? Você também não quer ser VIP? Não, se eu não quero... A sociedade é construída para que a exclusividade seja uma vantagem. Que eu fico pensando nisso. Por exemplo, eu vou em show, eu compro a pista VIP. Só que tem uma coisa importante. A primeira vez que eu fui na pista VIP, que foi no show do Ozzy, acho que foi em 2010, eu não lembro agora, né? Porque eu tinha conseguido juntar uma grana, não sei o que, eu consegui na pista VIP. Você compra a pista VIP, perfeito. Cara, era realmente VIP. Só que era uma pista estreita, muito perto tinha do muito palco. Pouca gente, exatamente. Hoje, porque mais pessoas querem se sentir especiais, não sei o que lá, e de novo, não tenho como apontar o dedo na cara delas, porque Você também compra. Hoje a pista VIP é quase metade da pista, e assim, fica lotada, e o pessoal que compra pista normal se fode cada vez mais. Porque antes ele ficava com 2/3 do estádio, agora ele fica com, sei metade. Lá, com um pouco mais da metade, digamos assim, 60%. Né? Antes ele ficava com 80%, agora ele fica com 60%. Quer dizer, a tendência é a pista VIP cada vez mais deixar VIP, e sabe o que vai acontecer? Ninguém mais é VIP. Vão criar a pista VIP. É isso. A pista VIP da pista VIP, que é pra você ficar mais VIP ainda, e aí a pista VIP normal não vai ser suficiente. E tipo, é sempre isso. A pista VIP em aeroporto, daqui a pouco, não vai mais ser pista VIP em aeroporto. Porque essa é uma questão importante. Eu lembrei do filme, que é um dos meus filmes que eu acho subestimado da Pixar, que é Os Incríveis. Você lembra dos Incríveis? Eu não assisti. Os Incríveis é o filme de super-herói da Pixar. Eu sei quem são os personagens. Você sabe quem são os personagens. E no filme de super-herói da Pixar tem um menino que ele não é um herói, ele tenta ser um herói e os heróis tiram sarro dele, e ele começa a criar tecnologia para virar o herói. E ele fala que quando todo mundo tiver tecnologia para ser herói, ninguém vai ser herói. Então ele é o mocinho do filme. Porque os heróis se acham melhores na sociedade. Os heróis destroem a cidade inteira para ser heróis. Os heróis e os vilões são super poderosos. O que eu tô dizendo? Todo mundo quer ser VIP, até uma hora que todo mundo é VIP, até uma hora que ninguém é VIP. Só que eu acho que tem uma diferença básica nisso que você falou. Você vai pro show do Ozzy pra quê? Pra assistir o show. Se você compra o VIP, você chega mais perto do palco e tem uma experiência diferente. Você vai pra igreja pra quê? Pra rezar.
para procurar Cristo ou qualquer que seja Uma comunidade. o Deus, uma comunidade para isso. O VIP não te leva para o céu. Não. Porque a religião que você segue... Deveria deixar todo mundo igual. E não o VIP. Tecnicamente, o Cristo... Para começar, né? Eu li os 4 evangelhos mais de uma vez. Né? Eu sei direitinho lá. Não sei ler em grego. Você não leu no original. Não sou um grande hermeneuta. Não tá pagando de especialista. Não tô pagando de especialista. Mas tem 2 coisas que ficam muito claras para mim naquilo que os autores dos evangelhos dizem que Cristo disse. Sim. Que é sempre bom a gente dizer que Cristo não escreveu nada. Exato. É o que os evangelistas dizem que Cristo disse. É uma mensagem de não agressão e uma mensagem de desapego a bem material. Ponto. São 2 coisas muito óbvias e claras. O lance do amor não é óbvio. Pra mim não é óbvio. Mas Porque ele fala, não, temos que amar os outros, dar outra face. Mas assim, depois que você morre, não tem outra face nenhuma, não tem amor nenhum. Depois, se você não seguir a Cristo, você vai pro inferno, pro Sheol, pro Guiena, sei lá o quê, vai pra onde for. Então, tipo, não é uma coisa tão legal assim. Mas a não agressão e a pobreza Agora, a não agressão e a pobreza são 2 coisas, tipo assim, não é nem a pobreza. Desapego a bens materiais. Isso, tipo assim, você pode ter dinheiro desde que você esteja disposto a doar ele inteiro, caso seja pedido. Né? Então, é basicamente isso. Você tem condições de viver sem os seus bens materiais, então isso seria o cristianismo. E esse é o ponto. Para mim, a diferença básica é, você tem razão. Do jeito que a sociedade é desenhada hoje, todo mundo quer ser VIP, mas os objetivos são diferentes. Exato. Então, quando você vai ver o Ozzy, o seu objetivo é ver o Ozzy o mais perto possível. Eu quero estar próximo do palco. Por quê? Porque a experiência eu e Ozzy é o Ozzy cantando para mim. Você não tá procurando nada mais do que o Ozzy cantando pra você. Mr. Crowley. É isso. Agora, quando você vai numa igreja, o seu objetivo é diferente. Nada disso... Deveria ser, né? Ou deveria ser. Nada dessas coisas extras. E tem alguns teólogos que dizem que nem o prédio igreja se fazem necessários para você atingir o objetivo de seguir as palavras de Cristo. E assim, se você for ver, é até bonito o lance de que uma igreja se faz numa garagem. Sim. Porque isso lembra muito até... foda a ideia de uma igreja se fazer na garagem. Lembra até aquelas primeiras reuniões dos primeiros cristãos, que não eram bem aceitos, que eles faziam em cavernas, faziam nos lugares que eram subterrâneos, que é porque era onde eles podiam fazer. Eles não podiam fazer isso a céu aberto, não podiam fazer isso aqui. Inclusive, o cristianismo primitivo tinha umas características totalmente diferentes. Um dia a gente traz o Jonathan Mates aqui, o Henrique também podia ter explicado, mas falar sobre cristianismo primitivo mesmo, começão, primeiros 2 séculos, assim, que aí surgem os gnósticos e tal, cara, que é uma bagunça muito, muito louca. E isso é uma coisa que eu acho interessante, então. É bonito a ideia de você se desapegar dessa coisa da Igreja Católica, por exemplo, que implica no material. Ela implica no material. O prédio tem que ser artístico, a coisa tem que ser bonita. Há um rococó na igreja. Sem dúvida. Rococó não no sentido estilo artístico, um rococó no geral, né? De enfeite. De enfeite, de coisa detalhada. Há um rococó com a igreja católica. Inclusive nos ritos, né? Inclusive na forma como o padre se apresenta. Exato, a maneira. Os ritos que são feitos. Que eu particularmente acho muito bonito. Eu também acho. Eu acho muito bonito. É um tipo de coisa... É uma ritualística que tem aquele ar medieval, então é uma coisa que realmente... tem a sua beleza. A gente foi lá na Catedral de São Paulo. Lindíssima. Apesar que São Paulo é... São Paulo era... Não, São Paulo sempre foi anglicana. Quem mudou foi Westminster. A Westminster, tem razão. Que mudou. Mas que são foda, né? Já foi pra Notre Dame. Já foi pras igrejas lá na Itália, exatamente. Então, tipo, é uma coisa muito extraordinária. Já fui do Brasil, na igreja que caiu o teto, maravilhosa, uma das igrejas mais lindas na Bahia, em Salvador. Exato, né? E tudo bem, como os protestantes aqui nunca foram muito bem vistos, não deu pra eles fazerem uma sample. Sim. Né? Eles não puderam fazer uma sample, né, em épocas do Brasil colônia, do Brasil império. Agora,
A garagem tem essa retomada. Então, exatamente, a garagem tem essa retomada de você juntar o culto e fazer em qualquer lugar. Eu acho que isso realmente traz uma repescagem ali do começo do cristianismo. Agora, a partir do momento que você coloca um prédio desses, que é cheio de firulinhas, que você tem que não sei o quê, e que começa a fazer uma separação, uma acepção de pessoas lá dentro... Você começa a fazer a acepção de pessoas, que era exatamente o que está escrito na Bíblia, em qualquer tradução, de que não é para fazer acepção de pessoas. Sim. Aí a coisa começa a ficar um pouco complicada. E tem um outro fator desse que você está lembrando, que é, vamos lá para a origem do protestantismo, para a quebra da Igreja Católica. Uma das coisas que os caras criticavam era a ostentação do prédio, era ter a estátua, era ter o excesso além da própria louvor. E aí agora os caras estão fazendo a mesma coisa, ele não louva a estátua, mas ele louva o painel de LED, que tá lá no fundo mostrando as coisas. Ele louva a possibilidade de estar num lugar especial dentro da igreja porque ele tem dinheiro. Então não dá pra acreditar que isso tá acontecendo, que você tem esses movimentos bizarros acontecendo, e eu acho muito louco. E, de novo, volta pro ponto. Mano, custa 80 mil reais o negócio. Essa experiência de igreja preta só existe porque entra muita grana nesse rolê. Então a gente volta lá pro comecinho. Ter a sua religião é um negócio que, pra mim, é um direito que as pessoas têm de ter a sua crença. Mas o que a gente vê acontecendo demais é a exploração desse negócio, desses mecanismos de exploração. É porque chegou na classe média. Cara, aí a classe média quer ser melhor que os outros. Aí a gente volta pra Marilena Chauí falando, no vídeo mais maravilhoso. Que odeia a classe média. Eu odeio a classe média. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. É que aquela coisa, né? O jeito que ela faz afasta mais do que a possível. Mas é maravilhoso, cara. Mas tem muita coisa. Mas tem muita coisa certa naquilo que ela fala. Porque realmente vem da gênese da classe média. Sim. E isso é uma coisa muito São Paulo também. Também. É muito São Paulo. E hoje em dia também exportado pro Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste, que é o centro da soja, o Caralho a 4, também essa... Tem igreja preta lá também. Tem, opa. E tem legendários lá também. E vai ter... Tá mais perto do Pantanal. Sem dúvida. Só custa 75 mil reais. Então, só custa 75. Não, porque... É isso. Cara, pronto, te deixei feliz. Tem futuro? Cara, eu acho que não, eu acho difícil. Porque essas coisas, as críticas que a gente faz, não chegam a ninguém. Não chega. Quem precisa escutar, não escuta. Não escuta. Porque quem tá assistindo a gente já conhece a gente e meio que concorda com essas coisas. Que essas coisas são absurdas. Chega um ou outro xingando, mas é muito pouco. E tudo bem, eu não quero que um monte de gente me xingando, mas a questão é a bolha mesmo. Sim. É uma coisa muito difícil. Sim. E eu só queria falar uma coisa. Você quer ser uma pessoa melhor? Não um homem melhor. Não, essa história dessa masculinidade até porque é bizarra. Eu não tenho como melhorar. Não. Eu já melhorei tudo que dava. Já sou essa perfeição de pessoa. Vou melhorar onde? Mas eu tenho que melhorar. Mas eu tenho dois conselhos. Se melhorar, estraga. Eu tenho dois conselhos pra dar que acho que são importantes. O primeiro é, cara, se você acha que você precisa de ajuda, vai fazer terapia. E não é uma coisa que você vai fazer 4 dias de terapia e você vai deixar de ser a pessoa que você é, ou que você vai entender quem você é. Então a primeira coisa é essa. E a segunda é, conversa com a pessoa que mora com você. Com a mulher, com o homem, com a pessoa não binária, com quem for. Você tá num relacionamento, conversa com a pessoa. Entenda a pessoa. Entende que vocês são um casal, um trisal, um quadrisal, que você mora sozinho. Outra, cara, por favor. Se assim, você precisa aprender para ser bom pai. Não, às vezes você precisa. Conversa com seus filhos. Isso, esse é o ponto. Dá atenção pra eles. Exato. Não vai passar 4 dias fora achando que isso vai resolver o problema de você ser um mau pai. Conversa, gasta tempo com seu filho, entende? Trata seu filho igual gente. Trata seu filho como uma pessoa. Respeita essa pessoa. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito mais a sua relação do que se você passar 4 dias no meio do mato gastando dinheiro à toa. Certo? E a última coisa, virou modinha. Todo mundo que faz isso publica nas redes sociais que virou uma pessoa melhor. É lógico que virou modinha. E é lógico que tem um monte de influencer que agora tá indo lá pro retiro. E eu vou ser muito sincero. Eu não confio em nada que a pessoa postou na rede social. Ah, pelo amor de Deus, cara. Se você melhorou, você não precisa mostrar pros outros. Exato. Não assim, não precisa mostrar pra quem não convive com você. Então, a menos que a sua rede social seja só a família,
seja, só a família e amigos muito próximos, aquele pessoal que segue 20 pessoas no Instagram só, e que é seguido por 20, né, perfil fechado, a menos que seja isso, tipo, se você quer mostrar para a multidão, nossa senhora, como eu melhorei, é porque não melhorou porra nenhuma. Eu vou te dar um exemplo, Porra hipotético, nenhuma. tá? Eu não confio nisso, eu não confio. Imagina que tem uma... Hipotético. Eu não confio nem em declarações de amor, excessos pra falar. Ai, minha esposa. Você vê que tem tanta gente que faz isso. Ai, porque minha esposa. Ai, porque meu marido, pra não sei o quê, deu 1 ano e separou. Eu vou criar um exemplo hipotético, tá? Imagina uma moça que é uma influenciadora muito grande. É hipotético. E ela foi pro Big Brother. E ela casou com outro ex-Big Brother. E aí o cara foi pro Legendários. Enquanto ele tava no Legendários, ele publicou, lógico, antes de ir, falando, estou indo virar um hominho. Enquanto ele tava no Legendários, ela ficou gerando conteúdo sobre ele no Legendários. Estamos preparando para a volta. Isso é hipotético. Estamos nos preparando para a volta do papai. O papai vai voltar, o nosso herói. Estamos decorando a casa para a volta do papai do Legendários. Como se o cara tivesse ido para a guerra. Sabe o que é isso? É falta de ter o que comemorar. Não é. Falta ela de ter transformou coisa. isso em conteúdo. Ela tá vendendo o que ela é. Vendendo essa imagem. Porque agora ela deixou de ser uma influenciadora de fitness para ser uma influenciadora de família. Para vender produto para neném. Então o que você quer construir? A imagem da família perfeita. Olha, não é sobre nada, a não ser vender coisa. Vender coisa e cobrar muito caro no Instagram. É isso. Agora, só uma coisa que eu acho impressionante. Mas é hipotético, tá? Não tô falando de ninguém. Você me deixou tão triste falando sobre esse assunto, mas tão triste, que agora no final você se redimiu. Agora eu percebi que eu sou feliz. Que eu não tenho a mais puta ideia de quem são essas pessoas que você falou. Maravilhoso. Então isso mostra que eu estou agindo certo na minha vida. Eu não sei quem são e eu não estou fazendo nada de errado. Eu vou continuar não sabendo e não quer saber. E não quero saber e vou continuar não consumindo nada que possa fazer com que eu saiba. Então, não maravilha. sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Tenho raiva de você porque você sabe. E eu vou continuar agindo como um velho alienado sem saber. Porque eu sou mais feliz fazendo isso. Melhor coisa que você faz. E sugiro que vocês façam o mesmo. Se vocês sabem de quem ele está falando, vocês estão vivendo errado. Exato. Estão vivendo errado. Concordo. Vocês estão vivendo errado. Estou vivendo errado, concordo. Mas tá certo. Então eu tenho um último convite pra te fazer. Não vou na igreja. Não é na igreja. É que a gente vai fundar o... não consigo. Element Church? Não. Element Church, não. Elementários, que a gente vai subir a montanha. Os elementários, boa. A gente vai subir a Cara, mas montanha. isso eu acharia do caralho. Não, mas Vocês querem numa viagem de campo com a gente? A gente vai fazer, a gente fizer tá planejando. Campo. Vai pro campo. Mas você não vai ter Parque Nacional. Parque Nacional. Você não vai encontrar Cristo. Não. A gente quer fazer um negócio que seja organizado. Mas vai cagar com a pazinha na mão, vai lá pra trás da árvore. Não. Eu fazia um campo em Pissinguaba com os meus alunos. Cara, a gente ficava na sede do Instituto Florestal, cama pra todo mundo. Era um quarto grande, com vários beliches, mas cama pra todo mundo, banheirinho organizado. No Petar tem pousada que dá pra levar a galera. É só limitar o tamanho do grupo. Cara, mas dá pra fazer bem organizadinho, sem você se ferrar e tendo um passeio legal. E sabe o que a gente propõe pras pessoas? Que ela vai ver cavernas bonitas. Dá pra fazer, levar binóculo pra ver passarinho. Dá pra ver passarinho. Pra identificar. A gente não promete nada de iluminação. Dá pra explicar dos bichos, das plantas. É igual na nossa viagem pra Inglaterra e pro Egito. A gente prometeu pras pessoas que elas iam em museus. Não, e olha que legal. Elas foram. E olha que legal. Elas vão, tomam um banho no rio. E não é pra purificar porra nenhuma. É só pra dar um tibum. É só porque é da hora. E tipo, vai ser... Vocês querem? A gente faz a gente organiza uma viagem pro Petar. Vamos. A gente vai pra coisa... Pra Ubatuba, lá onde eu falei. Lá exatamente. Aí leva repelente. Leva repelente. Não, a gente se prepara. Mas legal pra cacete. Aí, a gente leva 20 elementários. Gostei, elementários. Aí a gente entra no mar à noite. Abaixo assinado. Você iria para os elementários? Vamos para os elementários. No mar à noite, lá em Ubatuba, tem Nautiluca, você vê o mar brilhando. E sabe Olha o que isso quer dizer? Que nada. Quer dizer que o mar brilha. Exato, pronto, não precisa de mais nada. E a gente só fica junto lá e dá risada. Toma uma cerveja, come uma comida gostosa e é sobre isso. Não enchem a cara antes de entrar no mar. Não. Mas tem que ser prudente. Vamos fazer. Mas elementários, essa é a proposta. Prudente e pro fígado também. Mas prudente é só escovar os dentes. Gente, era isso.
É isso aí. Não ficou mais triste. O final foi bom. O final foi elementar. Gostei do Elementares. Gostei. Vamos fundar esse negócio. Mas daí a gente aí. não pode ser laranja. Tem que ser roxo, talvez. Você vê que o Emílio já escolheu o microfone de propósito ali, né? O laranjinha. Minha cor aqui. Isso é planejado, cara. É planejado. Gente, bom. muito obrigado por acompanhar os 3 elementos. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. E deixa um comentário aqui embaixo se você participaria do Elementares. É isso aí. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Falou, tchau.